Boa noite, trilheiras de Brasília, trilheiras ricas, minhas preciosas, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo já a apresentação aí, né? Eu já quero começar com uma foto, a Adri já vai iniciar o encontro de hoje com a foto enigmática das aventuras dela, né? E ainda criou um título para aguçar a curiosidade das meninas, né? Quem é essa poderosa que está todo mundo curiosa e curiosas para saber quem é a Toda Poderosa, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui um pouquinho, que depois eu volto para falar sobre a foto. Pergunta padrão: tem alguém pela primeira vez? Pelos nomes, eu acho que são todas já conhecidas, né? Pelo menos quem está online. Se tiver alguém pela primeira vez, coloque aí no chat. Eu nunca mais fiz a chamada, né? Mas como tem poucas, dá para, por enquanto, eu sei quem está aí online. Se forem chegando outras aí, dá um oi aí no chat para depois eu saber que eu não vou conseguir ver durante a apresentação, tá? Tá. Mas como tem algumas que vão ver a gravação depois, eu vou fazer uma apresentação rápida, né, minha, pois sempre tem meninas novas entrando no clube, né? Então, vou fazer uma apresentação rápida. Eu sou a Adri Costa, educadora, planejadora e consultora financeira, apaixonada por investimentos e outros assuntos que envolvem dinheiro. Mesmo que em outro momento da minha vida eu tenha querido fugir do assunto, né, de finanças, não gostava da área bancária, né? Eu estou há quase 22 anos no mercado financeiro, trabalhei em dois bancos comerciais por cerca de 10 anos e estou há 12 anos como servidora pública e analista na carreira de especialista do Banco Central do Brasil, o Bacen. E, como a Adri adora um desafio, quem me conhece já sabe, eu não vivo sem um desafio. Então, há cerca de 3 anos, eu decidi também virar mentora financeira de mulheres, né? Movida aí pelo desejo, né, de incluir mais pessoas num projeto que eu chamo Na Trilha da Riqueza. Porque eu nasci para ser rica e você também que está me vendo aí, você também nasceu para ser rica, sobre todos os aspectos, inclusive e principalmente o financeiro, que acaba dando suporte para muitas outras riquezas que a gente tem na vida, né? Neste mês de novembro, eu reabri os meus programas de atendimento individual. Conversei com várias daqui do grupo nas 2 últimas semanas. Foi muito bom conhecer mais algumas de perto, saber da história. Eu estou amando. Tem mais outras para conversar também, agendadas aí essa semana. Eu só divulguei a abertura da agenda para quem já me conhecia. Eu não divulguei em outros canais, nem no Instagram. Mas eu já aviso que, para minha surpresa e felicidade, a agenda de novembro, dezembro e janeiro já está completa. Eu não consigo incluir mais ninguém. Não consigo incluir mais ninguém. A lista de fevereiro já tá se iniciando, já está quase toda comprometida, com interessadas de mentoria ou consultoria. Então, já tem uma fila para 2024. Eu não sei nem descrever como é que eu estou me sentindo, porque eu, assim, reabri, mas eu imaginei que ia pegar alguma coisinha, assim, para fazer, né? E as meninas me procuraram aos montes aí, que eu não vou dar conta até o início do ano que vem, de atender todas, né? A minha entrega é muito dedicada, muito personalizada e adaptada para a necessidade pessoal. Então, eu me dedico muito, né, às meninas, né, no individual. Então, eu preciso aceitar uma quantidade que eu sei que é possível gerenciar e atender também da maneira que eu gosto, tá? Mas eu ainda estou disponível aí para conversas, tá? Para quem quiser, para entender sua situação, se for analisar o caso, se é mentoria, se é consultoria para coisas mais rápidas, pontuais, talvez eu ainda consiga encaixar esse ano, tá? Talvez. Mas eu estou disponível e é só me chamar no privado, tá? Agora vamos voltar para a apresentação. E a caverna, Adri? Que história é essa de caverna? Bom, na caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você procura. Eu adoro uma metáfora, vocês já devem ter percebido, né? Quem me acompanha há mais tempo já deve ter percebido. Quando eu li isso, eu não pude deixar de pensar nas mulheres, vocês aí que me acompanham, e principalmente eu mesma, que muitas vezes nós adiamos coisas, adiamos enfrentamento de situações,
por medo de encarar o escuro da caverna, o escuro do desconhecido. Muitos desafios na vida real, principalmente envolvendo dinheiro, como dívida, vida financeira desorganizada, adiamento de sonhos, insegurança com investimentos e etc. Do outro lado desse enfrentamento, desse escuro, pode estar o tesouro que a gente, que eu, que você tanto procura ou espera que aconteça. Eu já conheci muitas cavernas, no sentido literal, né, de caverna mesmo, como trilheira, como aventureira. E essa foto é da famosa Terra Ronca. Eu estava magérrima na foto, tem alguns anos já, ô saudade! Estava com o corpinho em forma aqui. E o que eu aprendi com cavernas? O que eu aprendi com as cavernas que eu já visitei, né? Dá medo, sim. Dá medo do escuro, dá medo do desconhecido, dá medo de não saber onde a gente está pisando, dos buracos, dos morcegos, mas existem 3 recursos básicos que nos ajudam nesse enfrentamento, né? 3 recursos essenciais que ajudam nesse enfrentamento de escuro na caverna, que é lanterna, um guia e, na verdade, uma ação para passos sem pressa, passos cuidadosos, devagar, sem pressa. Sim, porque mesmo usando a lanterna, o nosso campo de visão fica limitado, então a gente precisa de cuidado. Já o guia, ele nos ajuda demais, porque o guia ele já conhece cada pedaço daquele escuro, né? Que se a gente entra sozinha, a gente levaria muito mais tempo para percorrer uma caverna, né? Sem um guia que já conhece ali e pode nos dar um apoio. Eu estou aqui para dizer que, para as cavernas da vida, nossas cavernas, fora essa no sentido literal, a lanterna é a busca de conhecimento, é o estudo, é a clareza, é a busca de clareza sobre nossa situação, ou até mesmo a consciência ou a decisão do que você tem que enfrentar. Essas são as nossas lanternas, é a luz. Eu posso me considerar uma guia de caverna quando assuntos são finanças, pois eu ajudo a explorar essa caverna onde possivelmente está o tesouro que você tanto espera ou procura. Que tesouros, Adri? Que tesouros é esse na área de finanças? Pode ser um alívio, pode ser dormir em paz, pode ser realizar sonhos, pode ser viver com equilíbrio, pode ser garantir uma aposentadoria, pode ser viver com leveza, pode ser não ter medo de falar sobre o dinheiro. Eu posso ser a guia, mas você precisa buscar sua luz, sua lanterna, conhecimento, motivação, decisão de agir, tá? E dar os seus passos para explorar essa caverna, que é o terceiro elemento, que é a ação, tá? Então, vamos em busca do nosso tesouro sem medo, que vocês têm uma guia aqui. Os outros itens vocês providenciam, tá? No nosso último encontro, que eu deixei gravado, pois eu estava fazendo o caminho português de Santiago, eu falei para vocês sobre algumas premissas importantes para nossos primeiros passos na trilha dos investimentos. Para quem está chegando agora, está assistindo aí, que chegou no grupo agora, nós já trilhamos um pouco a trilha do planejamento financeiro pessoal. Depois a gente vai voltar a continuar nessa trilha, porque ela tem muita coisa ainda a ser percorrida. Mas, a pedidos, a gente iniciou a trilha dos investimentos para atender um pouco a demanda de quem se interessa mais por esse assunto no grupo. Nesse encontro que eu deixei gravado, eu também falei de alguns conceitos iniciais, sobre liquidez, sobre risco, sobre retorno, aquele tripé dos investimentos, né, básicos ali que a gente analisa. E eu fiquei devendo umas respostas para vocês. Eu devo, não devo. Agora eu vou pagar. Eu deixei o campo de comentário lá do vídeo como instrumento de interação e fiquei de responder para vocês depois. Mas eu percebi que ficariam respostas perdidas, né? Se eu fosse lá simplesmente escrever a resposta, porque dificilmente vocês iam voltar lá para conferir no vídeo. Então, eu decidi responder ao vivo hoje, que aí alcançaria, né, quem deixou as respostas vendo esse vídeo, tá?
Então, eu vou passar aqui rapidamente, não vou ler tudo, mas eu vou passando assim, e as que têm dúvidas eu vou responder, tá? A Adri deixou mensagem aqui. Adri, você consegue fomentar a vontade de ir cada vez mais longe nessa desafiadora jornada dos investimentos, conhecimento. Faz com que consigamos ampliar nosso olhar para fora e para dentro. Ai, obrigada, minha amiga. A Cris, adoro sua forma de nos ajudar. A Carla, tia Drica já pegou, né? A tia rica é a tia Drica. Tem um primo rico, eu sou a tia rica, né? Tia Drica. Eu tenho essa eu vou ficar para tia Drica mesmo, rica. Mas eu quero ser rica, eu posso ficar para tia, mas vai ser rica. Sempre que acaba um vídeo seu, o coração fica tão preenchido de gratidão que dá vontade de a gente só tratar desse assunto na vida. Ai, que linda, gente. Pena que muitas vezes não dispersamos no leque sem fim das nossas múltiplas escolhas. Mas como você é, de fato, uma grande inspiração, a semente do foco e da prioridade germina em terreno bom. Obrigada, Carlinha. A mensagem grande aqui eu guardo todas, viu, gente? Eu guardo todas as mensagens que vocês deixam, nos recadinhos, nos vídeos. A Andréia, a Adri, seus vídeos são inspirações para a vida. Dejane, Regina, Valéria, querida Drica, sempre é muito bom te ouvir. A Dani, comecei na trilha há pouco tempo, muitas começaram há pouco tempo. A Silvana comentando o livro que eu deixei lá de sugestão, a Keila, a Érica disse que também é iniciante, a Nara também disse que é iniciante, a Anne poderosa, rica, chique, que estava viajando pela Índia, ela não está aqui online, mas depois ela vai ver, estava acompanhando lá, fez uma viagem pela Índia, eu adoro essas mulheres ricas e poderosas, tá fazendo uma viagem pela Índia com um monte de mulheres, coisa de mulher rica. A Giz, a Adri, sempre generosa em compartilhar seus conhecimentos, está aqui online, minha querida. Valéria, sou iniciante. Thaís, adorei esse vídeo. Irlene, minha amiga. Simone. Dri, parabéns por toda a sua trajetória de vida, você é inspiração. Tenho muitas dúvidas sobre aonde investir mensalmente, fazer aportes. A gente vai conversar bastante aí ao longo das próximas, ao longo do ano que vem sobre isso. Liana, Mariana, Cíntia, Sinara, Ale, adorei o vídeo. Tem um objetivo, te dar um gás para continuar sempre, que foi a tarefa, né, que eu deixei assim para vocês de reflexão, de pensar em objetivos para investir, né? Porque sem objetivo não faz muito sentido. Porque é uma batalha mensal se planificar para sobrar dinheiro para investir e ajuda a entender onde colocar o dinheiro, planos de curto prazo, longo prazo. Para mim tem sido bom saber exatamente por que estou guardando o dinheiro. E não uma ideia abstrata para o futuro. A Mari acho que está aqui online também. A Fernanda deixou uma dúvida. Adri, muito obrigada por mais esse vídeo, muitas reflexões, como sempre. Fiquei com a dúvida. Quando tenho objetivos de curto, médio e longo prazo, preciso necessariamente diversificar os investimentos? É importante separar os recursos em contas diferentes em função do prazo? Muito obrigada. Fernanda, respondendo de forma geral, sim, a gente é aconselhável diversificar investimentos. Mas tudo vai depender de quê? De valores, de qual é o seu perfil de investidora, se é conservadora, se você concentra muito na renda fixa, a diversificação, por exemplo, vai ficar por conta de alguns produtos e talvez entre instituições financeiras, para aquele valor caber dentro do fundo garantidor de crédito, é bom não concentrar mais do que 250 mil numa instituição, por exemplo, se for renda fixa. Já se estamos falando de renda variável, a diversificação é mandatória como mitigação de risco. Então, a resposta é a que vocês menos gostam, depende. A diversificação depende. No geral, a diversificação vai sempre ser necessária. Mas a forma e o nível da diversificação vai depender de muitas coisas na sua carteira e objetivos. Sobre separar em contas diferentes, em função do prazo, não necessariamente em contas diferentes, mas em aplicações diferentes, com certeza, porque se os prazos são diferentes, curto, médio e longo, tem que estar em aplicações diferentes. A questão das contas diferentes é que algumas pessoas ajudam algumas pessoas a separar bem o que é investimento de longo prazo, o que é reserva, o que é fluxo do dia a dia, né, que a gente usa para o
fluxo do rio ali. Então, pode ser um caminho, mas não é uma obrigação ter 2, 3, 4 instituições diferentes para você estar investindo ou dividindo dinheiro, tá? Pode ser uma estratégia de mitigação de risco para renda fixa, como eu falei, né, para investimentos acima de 250 mil, mas não é mandatório, vai depender de uma coisa ou de outra, tá? A Sueli, acho que a Sueli também está aqui online, deixou uma mensagem também. Isabel, Adri, é sempre importante ter em mente esses conceitos básicos. A vida engole a gente com tantos afazeres que esquecemos de parar e identificar nossas necessidades e propósitos, inclusive nos investimentos. Preciso realmente parar para refletir um pouco sobre as minhas metas. A Thay, Adri, você fala muito bem, ela deixou uma dúvida aqui. Obrigada por sua dedicação. Eu tenho um perfil mais de não ficar olhando toda hora, entrando no app todo dia, monitorar o tempo inteiro. Andei assistindo uns vídeos da Nath Arcuri e investi em vários CDBs, mas na hora de declarar tudo no imposto de renda, minha irmã, que pesadelo. Existe alguma opção que atenda meu perfil de não exigir monitoramento? De repente um grande CDBzão, para não ficar com vários CDBzinhos? Ai, que pesadelo. Menina, só um minutinho. Eu tô de óculos escuro aqui por causa da luz. Eu fiz uma intervenção na Tá vista bom. e eu quero assistir, mas tá muito próximo, sabe, a claridade. Então eu coloquei o óculos escuro, mas tô aqui, viu? Prestando Sem atenção. problema, mas você está me ouvindo bem, né? Tô ouvindo super bem. Tá Vou bom, então fechar tá aqui, ótimo. vou fechar meu alto-falante Tá aqui. bom. Sobre a declaração, Thay, do leão a gente não escapa nem com R$ 10 na poupança. Para quem está na faixa da obrigatoriedade de declarar e de fazer a completa, precisa declarar todos os bens. E ativos financeiros também são bens, independente de se é ação, se é CDB, se é saldo de poupança, não tem como fugir, tá? A gente tem que colocar lá na declaração. CDBzão, sobre um CDBzão, particularmente falando, tá? Sempre que eu posso, com relação ao investimento, eu opto pela simplificação. Eu tenho a seguinte premissa comigo, as premissas. Se me custa tempo, custa dinheiro. Se custa a minha paz, custa caro demais. Então, certas estratégias de sair espalhando dinheiro para 258 tipos de ativos, buscando melhores ganhos, não me atraem pelo tempo que eu perco para acompanhar isso. Para acompanhar isso não compensa eventuais ganhos que eu tenha. Então, é o meu jeito, tá? Não significa que você precise fazer assim. Mas, de forma geral, eu aconselho, simplifiquem, meninas, simplifiquem, que no final isso rende muito mais do que ficar buscando estratégias mirabolantes de espalhar o dinheiro para todo lado e depois você não dá conta de acompanhar. E isso aí acaba que no fim não rende, porque está custando seu tempo. Então, é assim que eu penso, tá? A Lívia deixou mensagem, Marinelli também, preciso ainda terminar de me organizar. A Érica deixou uma pergunta, Adri, para iniciar com um valor pequeno, entre 200 e 300, só para dar o gostinho, onde você recomenda? Eu não recomendo. Mas vamos lá, iniciar com um valor pequeno. Eu não posso orientar, tá, meninas? Falar assim, ó, põe em tal lugar. Por mais simples que seja, sem saber qual é o seu objetivo, né, qual é o seu perfil, sem analisar a sua situação, eu não posso fazer esse tipo de recomendação fria assim, né? Mas aqui eu estou entendendo que seja só para você ter um gostinho de começar a investir, né? Então, assim, começa pelo Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro Direto, sem medo. Por que que eu falo? Porque é o investimento mais seguro do Brasil, tem liquidez. Então, se é só para você brincar de investidora, põe lá no Tesouro Selic. Só não me vá brincar de investimento na renda variável, porque você usar o seu dinheiro, fazer da bolsa um cassino, eu já não aprovo, mesmo com pouco dinheiro. Por quê? Porque esse pouco dinheiro, esse brincar com seu dinheiro, pode se tornar um vício, né? Na renda variável. Você fica ali, você perde, aí você quer colocar mais para tentar ganhar o que você perdeu, ou então você ganha e fica instigado a colocar mais, e bolsa não é lugar para você brincar com seu dinheiro, é coisa séria, para você estudar, é investimento a longo prazo. Então, não brinque com seu dinheiro, tá? Mesmo sendo pouco. Não brinque com o seu dinheiro, porque do mesmo jeito que você trata o pouco, você vai tratar o muito, tá?
Então, renda variável não é lugar para brincar, mesmo que porque eu vejo dessa forma. A Regina deixou aqui. Dri, o que você acha das caixinhas de investimento do Nubank? Da Nubank. O certo é da Nubank, porque o Nubank não é um banco, é uma instituição de pagamento, então é feminino, é da Nubank. Bora lá. Novamente, eu não sei com qual objetivo, tá, Regina? Seria esse investimento pelas caixinhas, nem o prazo, nem a sua aversão a risco ou perda. Então, a minha opinião não é sobre rendimento. Eu vou opinar aqui, mas não é sobre rendimento, ou se é bom ou ruim as caixinhas, tá? Eu digo que, como ferramenta de organização financeira, eu acho as caixinhas lá da Nubank muito interessantes, tá? Ajuda você a separar dinheiro conforme objetivos, né? E também a se disciplinar, porque quem não tem disciplina, às vezes se automatiza ali já com o dinheiro e separando nas caixinhas. Então, como ferramenta de organização e planejamento, eu gosto da ideia, tá? Não estou entrando no aspecto sobre rendimento, sobre risco, sobre liquidez, tá bom? Deixa eu ver, acho que não tem mais perguntas. E alguns recadinhos que vocês deixaram no formulário de inscrição para esse evento. Gostaria de saber sobre aplicações para os filhos, pensando em 5, 10 ou mais anos. A gente também vai tratando isso aos poucos. Mas eu gostei dessa observação porque me deu uma ideia, que depois eu vou fazer uma enquete lá no grupo para saber se tem demanda da gente falar um pouquinho sobre educação financeira para crianças, né? Para quem tem filhos com menos de 12 anos, tem muita coisa que a gente pode falar, que a gente pode tratar. Depois eu vou jogar lá no grupo. Se for de interesse, se tiver muitas mães aí de menores, tem muitas formas da gente trabalhar com crianças, já se preparando a criança para ser um adulto muito mais consciente e, às vezes, livrá-lo de muitos hábitos ruins, que, inclusive, a gente tem hoje, né, e sofre por não ter tido ali uma educação mínima infantil. Então, depois eu vou fazer uma enquete lá, para saber assim, se tem demanda para a gente marcar um bate-papo sobre isso, tá? Adri, que bom que você existe por compartilhar seus conhecimentos, feliz em continuar nessa trilha, será maravilhoso ter essa visão de investimentos, eu serei poderosa do mercado financeiro em breve, seremos! Ser poderosa no mercado financeiro é uma meta. Quero aprender a melhorar meus investimentos. Obrigada por nos ajudar. Adoro esses encontros. Adri, querida, você transforma vidas. Obrigada, minha querida. Sigamos nessa jornada, ansiosa para o encontro, aprendendo muito com você, Adri. Obrigada. Curiosa com a resposta a essa pergunta. Quero ser uma das mulheres bem-sucedidas, curiosa para descobrir, ansiosa por mais um conteúdo de alto nível. Gostaria de aprender a fazer meu dia de trabalhar, ansiosa, muita gratidão. Tenho me tornado mais segura com suas aulas. Além de liberdade, a consciência financeira nos permite segurança para entender e decidir o que é melhor. Primeiramente, agradecer muito. Segundamente, o que é preciso para dar os primeiros passos. Você já está aqui dando os primeiros passos, minha querida. Deixa eu interromper aqui um pouquinho. Na última aula, meninas, eu também deixei uma sugestão de um livro, né, que é a Psicologia Financeira. Hoje eu não vou comentar esse livro que eu deixei como sugestão, senão a aula vai ficar muito longa, aí vocês não vão prestar atenção na parte mais importante de hoje, que é desvendar o mistério da poderosa. Então, eu vou ficar com mais uma dívida para com vocês para o próximo encontro, que é comentar o livro Psicologia Financeira, tá? É um livro muito importante para não ser comentado. Então, eu vou fazer sim, mas eu vou fazer na próxima, tá? Vamos lá. Então, vamos começar a falar da minha amiga. Vamos desvendar o mistério de hoje. Eu adoro o clickbait, tá? Clickbait são frases, são chamadas que despertam a curiosidade, a atenção e faz vocês quererem assistir e participar. Eu adoro deixar vocês curiosos sobre o que vamos tratar. E isso também ajuda você a assimilar o conteúdo que eu apresento aqui, fazer essas analogias, né? Simplificar o entendimento, fazer esse tipo dar esse tipo de apelidos para as coisas, ajuda vocês a assimilar, a guardar isso, né? Dificilmente vocês vão esquecer.
Eu vou fazer uma pergunta aqui, quero que vocês participem aqui no chat. Vou fazer a pergunta e peço que vocês participem aí escrevendo aqui. Quem é a pessoa mais poderosa dentro de uma casa, dentro de um lar? Quem é a pessoa mais poderosa dentro de um lar? Quem é a pessoa mais chamada e requisitada dentro de um ambiente doméstico? Escrevam aí para mim no chat. Quem é? Quer alguém mais? Escreve aí. Eu vi um escreveu, está desconhecida, não sei quem é. Quem é aquela que dá a resposta e condução para quase todos os problemas dentro de uma família? Escrevam, escrevam. Quem é? Vanessa, quer falar? Fale. A mãe, a mãe. Aqui é a mãe, né? As frases que a gente ouve. Fala com a sua mãe. Se sua mãe deixar, mãe, você já falou com a sua mãe? Minha mãe disse que eu não sou todo mundo. Minha mãe disse que quando ela morrer, aí sim vão dar valor a ela. É, não é assim? Pois é, meninas. Eu vou falar aqui para vocês sobre a taxa Selic. Alguém imaginou que a poderosa era a taxa Selic? Quem sabe o que é taxa Selic? Põe aí no chat também. Quem sabe o que é, que está aqui participando? Por que é que eu comparei a taxa Selic com uma mãe? Porque, de fato, a taxa Selic é o que acaba sendo no mercado. Inclusive, o apelido da taxa Selic é taxa mãe, não à toa, tá, meninas? A taxa Selic, ou simplesmente Selic, a minha amiga Selic, é um instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central, basicamente para controlar a inflação, entre outros movimentos da economia, tá? Não, Adri, você disse para mim, você prometeu para mim que esse negócio de investimento ia ser um negócio leve, sem tecnicismo, sem precisar ser economista. Eu não quero saber disso, não. Amigas, 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 lembre-se do que eu falei, taxa mãe. Dá para ignorar a mãe? O pior que ela seja, o melhor que ela seja, dá para a gente ignorar a mãe? Não dá para ignorar a mãe. A cada 45 dias, o Banco Central, por meio de um órgão chamado Copom, define a Selic Meta, que é a taxa que norteia praticamente tudo no mercado financeiro e econômico. Então, mesmo que você não invista, você é afetada. Mesmo que você tenha dinheiro só na poupança, você é afetada. Ainda que você não tenha um centavo na conta corrente hoje no banco, você é afetada. Pois a definição da Selic Meta, ela automaticamente influencia tudo. Como assim, Adri? Quando o Bacen ele aumenta a taxa Selic, ele está objetivando reduzir o aquecimento econômico com o intuito de controlar a inflação. A inflação, no encontro passado, a gente conversou um pouquinho, que é aquele monstrinho do qual eu falei, né, dos primeiros passos lá, aquele monstrinho que corrói ali o rendimento dos nossos investimentos, né, se a gente não cuidar. Então, com a taxa alta, quando o banco sobe a taxa, consequentemente, os juros de financiamento sobem, os juros de empréstimo sobem, consequentemente, a produção e prestação de serviço pelas empresas ficam mais caro, as pessoas passam a comprar menos, diminui a oferta de emprego. Emprego afeta todo mundo. Então, não tem como você falar que isso não te afeta, não tem a ver com você. Tem tudo a ver com cada uma de nós. A renda fixa, quando a Selic sobe, ela passa a pagar mais porque está tudo direto ou indiretamente indexado à Selic ou ao CDI. CDI a gente vai ver nas próximas aulas o que é, tá? Que é o irmão da Selic. Né? A gente vai ver mais para frente. Da mesma forma, quando o Banco Central reduz a taxa Selic, em consequência, está se promovendo um aquecimento do mercado, está instigando a movimentação da economia, diminui-se os juros dos empréstimos, financiamentos, as compras e, consequentemente, a produção. Quanto mais baixa a taxa,
menos rende a renda fixa. Consequentemente, os investidores buscam outras alternativas, outras formas de fazer o dinheiro render. Como investir em empresas, investir na bolsa de valores, que vai render mais do que a renda fixa. O movimento é contrário quando a taxa cai, tá? Nos últimos tempos, a gente teve um ciclo, nos últimos 2 anos, a gente teve um ciclo de altas seguidas da taxa Selic, como tentativa de controlar a inflação, que foi potencialmente consequência do período pandêmico, né? E os preços subindo muito, e a taxa Selic só vem subindo, subindo, subindo nos últimos 2 anos, agora que ela começou numa tendência de quedas, tá? Então, meninas, não é tecnicismo, tá? Eu estou apenas ensinando um conceito bem básico que serve para qualquer perfil de quem está me assistindo aqui, inclusive quem está endividada. Principalmente, talvez, porque os juros de empréstimo, de financiamento, são diretamente afetados pelo aumento ou diminuição da taxa Selic, né? O rendimento da sua poupança é baseado na Selic. O rendimento do seu CDB é baseado na Selic. A oferta de financiamento, a taxa melhores ou piores, é influenciado pela Selic. A oferta de empregos, direta ou indiretamente, é influenciado pela Selic. Não quero formar economistas aqui, mas quero sim formar mulheres minimamente conscientes de coisas que afetam a sua vida financeira e, naturalmente, a sua vida de forma geral, já que sem dinheiro a gente não faz quase nada, né? Eu vou colocar aqui para vocês, na descrição do vídeo, o site do Banco Central, que fala um pouquinho sobre a taxa Selic, tá? Mas eu vou passar um vídeo aqui que é um vídeo bem esclarecedor lá do banco para reforçar para vocês o entendimento, tá? Só um pouquinho. Que aí ele é mais ilustrativo, reforçar o que eu falei aqui. Política Monetária no Brasil, episódio 4, Taxa Selic. Estão ouvindo, né? O assunto desse vídeo é bem comum para quem acompanha o noticiário, mas você sabe exatamente o que é taxa Selic? A senhora sabe o que é taxa Selic? Não, Não sabe? não. A senhora sabe para que serve a taxa Selic? Eu não sei. Já ouvi falar. Não sabe o que é? Não. A Selic é a taxa básica de juros da economia, além de ser o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central. Veja mais no último vídeo dessa série. Ela é utilizada nos empréstimos entre bancos ou outras instituições financeiras. Quando um banco está precisando de dinheiro para fechar a conta do dia, ele pode pegar um empréstimo com outro banco, dando como garantia títulos emitidos pelo governo. O banco que pegou emprestado vai pagar uma taxa de juros. De forma simplificada, essa taxa é a Selic. A taxa Selic é a referência para as demais taxas de juros da economia. Ou seja, é a base para definir o custo do crédito no Brasil. Quando um banco pega dinheiro emprestado pagando a Selic de juros para sustentar seu negócio, ele vai emprestar esse dinheiro para os seus clientes cobrando no mínimo a Selic mais seus custos. Faz sentido, não é mesmo? Mas por que então a taxa de juros cobradas nos empréstimos, financiamentos, cheque especial ou no cartão de crédito são maiores que a Selic? Como já vimos, o banco não leva em consideração apenas a Selic ao cobrar juros. Ele também observa outros fatores. Além de seus custos operacionais, o banco também calcula o risco que pode ter com clientes inadimplentes, a taxa de impostos e o seu lucro. A taxa Selic é o principal instrumento na manutenção da economia. Quando a Selic sobe, todas as outras taxas de juros aumentam. Com juros mais altos, as pessoas pegam menos empréstimos e financiamentos. Esse movimento desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. Quando a Selic é reduzida, outras taxas de juros tendem a cair também. Aí, tomar dinheiro emprestado fica mais barato, pois os juros cobrados nessas operações ficam menores. E isso estimula o consumo. Quem decide a taxa Selic é o Copom, Comitê de Política Monetária. O Copom é formado pelo presidente e pelos diretores do Banco Central. Eles se reúnem 8 vezes por ano a cada 45 dias na sede do Banco Central em Brasília. Nessa reunião é definido se a taxa Selic aumenta, diminui ou se mantém. É importante deixar claro que a taxa Selic também é uma meta, portanto, ela não é cumprida por força de norma, e sim da compra e venda de títulos públicos do governo federal, uma operação que busca aproximar a taxa real da meta definida pelo Copom. E esses títulos são negociados em um sistema administrado pelo próprio Banco Central, chamado Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.
ou Selic. Daí vem o nome da taxa Selic. Agora faz sentido, não é mesmo? Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários ou acesse a página do Banco Central. E não perca outros vídeos da série sobre inflação, o papel do Banco Central, política monetária e regime de metas para a inflação. No próximo vídeo, vamos fazer um resumo sobre política monetária no Brasil. Até lá! Pronto, então para reforçar mais um pouquinho que eu já falei aqui e vocês não esquecerem. Quanto que está a taxa Selic neste momento, hoje? Quem sabe? Vamos começar a se aproximar dessa amiga, meninas? Ficar mais por dentro dessas coisas? Taxa Selic é poderosa. A taxa Selic hoje ela está em 12,25% ao ano. Essa última definição foi do último 1º de novembro, que foi a última reunião do Copom, né, que decidiu reduzir a taxa em meio ponto percentual. Antes disso, ela estava 12,75%. Dri, onde é que eu consulto essa taxa atualizada? Vou mostrar aqui para vocês. A página principal do Banco Central. Vou abrir aqui para vocês. A primeira página do Banco Central é bcb.gov. Vai estar aqui do ladinho direito. Deixa eu aparecer para vocês. Vai estar aqui, ó, do ladinho direito aqui, tá vendo? Não sei se está dando para ver meu mouse aí passando. Vai estar aqui, ó. Clicando aqui, você até consegue ver o histórico de como é que ela vem se comportando, se está subindo ou descendo. Tá? A página principal do Banco Central, a Selic já vai estar aqui de cara, porque é o índice, é o mais importante, né? Econômico mais importante, então vai estar sempre em destaque aqui na página, tá? Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, meninas, amiga, eu sou amiga da Selic, não no sentido de ficar bitolada, tá? Por cada alteração que ela sofre, como ficam instigando alguns influenciadores financeiros. Não, não é ficar paranoica com cada mudança da taxa Selic, mas é ter consciência de que aquilo está afetando a sua vida, tá? E naturalmente está determinando comportamentos seus, tá? De consumo. Na trilha dos investimentos, não tem como deixar de falar sobre a taxa Selic, qualquer que seja o seu perfil. Então, a próxima vez que você ler ou ouvir, nessa quarta-feira o Copom baixou, aumentou ou manteve a taxa Selic, você vai lembrar, é amiga da Adri. Eu quero ser amiga dela também, porque isso me ajuda na trilha da riqueza, porque direto ou indiretamente ela afeta tudo na nossa economia doméstica. Então, não é legal simplesmente eu ignorar o que acontece, não é ficar paranoica, tá? Não caia nessa pira de ficar paranoica, apenas prestar mais atenção, se empoderar desses conceitos, tá? Dessa visão holística do que gira em torno do seu dinheiro. Vocês querem ser mulheres ricas, poderosas, então comecem a pegar esses detalhes importantes, combinado? Internalize esse conceito básico e a tarefa que eu deixo para hoje vai ser extremamente importante para os nossos próximos passos na trilha dos investimentos, que aí eu não preciso mais entrar nesse detalhe. Quando eu mencionar a taxa Selic, vocês já sabem o que é, tá? Dúvida, comentários? Se tiver dúvida, pode colocar no chat ou levanta a mãozinha aí para abrir o microfone, tá? Desvendado o grande mistério. É muito simples, mas eu duvido que vocês esqueçam. Eu fiz, então eu duvido que vocês esqueçam depois de tanto que eu chamei a atenção. Tem dúvidas? Não? Então, deixa eu passar para o próximo. Eu quero deixar para vocês a indicação de mais um livro, tá? Para quem gosta de ler aí, quem quiser ler, inclusive eu tenho ele aqui, que é Ganhar Mais, Gastar Menos e Investir, o livro do dinheiro para mulheres, tá? Esse aqui é voltado para mulheres mesmo. Então, anotem aí, eu deixo como indicação, e junto com o livro da Psicologia Financeira, eu vou comentar um pouco mais detalhadamente, tá? O livro, este livro e o outro livro, o nosso próximo encontro, que tem
insights muito, muito legais, muito, muito bons para a gente, não só na parte de investimento, mas na parte de organização, planejamento financeiro e várias outras coisas, tá? Dando um tempinho aí para quem quiser anotar. Agora, mais uma fotinha enigmática para vocês. Essa é uma foto da caverna, na verdade, caverna não, é uma gruta. Tecnicamente, gruta é diferente de caverna. No detalhe, é gruta quando ela tem uma saída, quando ela tem uma claraboia ou ela sai do outro lado. É como se fosse uma caverna, mas uma caverna que tem uma saída ou tem uma claraboia, né? A caverna não tem saída, só tem uma entrada, sai e entra pelo mesmo lugar. Essa é a diferença entre gruta e caverna. Essa daqui é a Gruta do Janelão. Para mim, até hoje, é a mais linda que eu visitei até hoje, por conta das claraboias que ela é muito iluminada. Então, é possível a gente ver tudo lá dentro sem lanterna, uma imensidão de beleza de forma completa. Essa foto foi minha amiga Rose Faria que tirou, muitas de vocês conhecem a Rose, né? Que tirou essas fotos minhas, que é a viagem que a gente fez. Essa gruta ela fica no Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, vale a pena conhecer. A mensagem que eu quero deixar aqui, né, fazendo um link com a foto do início, é que no meio da escuridão, que a gente não enxerga por falta de luz, tem um tesouro maravilhoso esperando por nós, tá? Essa caverna aí, como muitas outras, deve ser lindíssima, mas o escuro não permite a gente ver. Essa daí, como tem essa entrada, a gente consegue ver tudo muito claramente. Ela parece uma catedral por dentro, assim, a catedral esculpida pela natureza. Então, é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu deixo como metáfora aqui para a nossa trilha dos investimentos, tá? Meninas, eu quero... Hoje eu não quis fazer um encontro longo mesmo, porque, principalmente quando eu vou tratar de coisa técnica, se eu jogar um monte de assunto, ninguém assimila nada, começa a dormir e não aprende nada. Então, eu prefiro ir fazendo pequenos pedacinhos para ficar mais digestivo, né? Esses assuntos mais chatos, assim. Eu queria que vocês que estão aqui participando deixassem comentários sobre o encontro de hoje lá no grupo, para incentivar as meninas que não assistiram a assistirem a gravação. Comentem o quão bom ou ruim foi sobre saber quem é a poderosa do mercado financeiro, mas não digam quem é, eu não digo o nome da pessoa, para elas quererem vir assistir e aprender também. Comentem lá se você vai forçar uma amizade ou se você vai ficar de longe, observando de longe, se você vai dar um oi aí para a taxa Selic ou vai colar nela. Comentem sem dizer o nome dela lá no grupo. Vamos, para ajudar as outras meninas ricas a buscarem conhecimento, buscarem a luz, a lanterna que eu falei para vocês, para incentivarem as outras aí em busca da sua lanterna para encontrar esse tesouro, tá bom? Agradeço mais esse encontro de hoje, deixo aí aberto para quem quiser participar, falar, comentar, colocar dúvidas. Tá livre aí, abre o microfone, eu quero ouvir vocês, ninguém falou nada hoje. Minha amiga está com o nome de Júlia ali, agora que eu estou vendo ela. Seu nome não é Júlia. Adri, boa noite. Boa noite. Eu estava numa aula só para saber sobre o que você tratou hoje. É Amparo que está falando, né? Pela voz. Eu estava na aula, minha aula acabou agora. Mas sobre o que você tratou hoje? Eu tirei dúvidas sobre o último encontro que as meninas deixaram no chat do vídeo e falei sobre taxa Selic hoje. E fiz algumas metáforas aqui. Mas depois você pode ir para a gravação e pegar o começo. Sim, sim. Tá bom, Adri. Obrigada. Tá bom? Oi, Mais Adri, boa algum? noite. Eu estou aqui usando o computador da minha filha, por isso que está aparecendo o nome dela. Mas só para dizer assim, que eu consegui, né, sozinha, a partir do seu curso lá do Tesouro Direto, de fazer investimento. Ai, Era algo muito difícil para mim, que eu não tinha, achei que eu não ia conseguir, que era algo muito difícil, mas que ajudou bastante, e então agora
eu estou me interessando, desmistificou, que é isso, né? Ah, que É a bom, minha claridade da amiga. caverna, a claridade da gruta, né? Que desmistificou Uhum. para que a gente possa, que eu pudesse, né, dar esse passo. Que bom, meus parabéns, Helene, meus parabéns, aqui, meus parabéns por esse grande passo, acredite, é um grande passo, é um grande Para mim passo, foi um passo grande. acredite. Definir objetivos, definir metas e tempos para Aham. isso foi muito interessante, foi um exercício interessante. Parabéns, parabéns. Giza, tá aí, pode abrir o microfone. Oi, meninas. Adri, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu achei bem interessante essa apresentação de hoje relacionada à taxa Selic. Eu já tinha uma ideia, né? Assim, eu já andei forçando amizade com a taxa Selic, arriscando não, né? Aplicando um pouco em tesouro direto, sempre observando taxa Selic e tal. Infelizmente tive que tirar todo o investimento, mas também vejo sempre assim os melhores momentos, né, para investir, porque quando ela está alta, não é, Adri? Na renda fixa, sim, quando ela está Isso, alta, na porque renda acaba fixa. Não, rendendo até hoje eu só isso, investi na renda isso, fixa, nunca, isso. nunca arrisquei além disso. E, e assim, eu tive até um bom rendimento na época, sabe? Eu É achei porque bem ela está legal. bem alta agora, né? Tá É, bem, ainda está tá bem. alta, né? Chegou a E eu 13 e percebi, que alguns investimentos, na época, né, eu não sei hoje, mas eu lembro assim, era investimento em renda fixa para, por exemplo, 2000 e, sei lá, 30, uma coisa assim, 2025, mais perto um pouco, vamos lá, para 2025 ou 26. E aí valia a taxa Selic da data que eu fiz o investimento, né, digamos, de uhum, hoje. Aí, e lá em 2026 a taxa Selic já estava assim, em 3%, não em 12%, né? E uhum. aí foi muito bom, foi muito bom. Agora, eu não É, sei se hoje tem alguma mudança em relação a isso. Tem ou continua isso mesmo? é assim também, porque assim, se você, quando você investe, ela está alta, né? E se você resolve vender esse título antes do vencimento, quando você Uhum, for vender, ela caiu consideravelmente, você ganha muito mais do que aquilo que você contratou, porque você paga um valor pelo título. Pensa assim, para ficar mais fácil de sim. entender. Você paga um valor pelo título. Quando a taxa Selic está alta, o título está mais barato. Vamos supor Hum, que você pagou R$ 500 nesse título. E ele está te prometendo, o governo, você compra esse título por 500, o governo está te prometendo que ele vai te pagar R$ 1.000 daqui a 10 anos por esse uhum, título. Aí, nesse meio do caminho, a taxa Selic cai muito, ou seja, o valor do título sobe. Aí, uhum, vamos supor que você deixou 2 anos investido, só que o título agora está valendo R$ 850, ou seja, em 2 anos você já ganhou 300, você ganha se você vender uhum, 350, você não precisa esperar os 10 anos para ter um ganho muito alto. Se você entendi. vender nesse meio do tempo. É o que algumas pessoas fazem, que a gente chama de marcação a mercado por título. Uhum, Algumas pessoas tentam tirar isso hum, de mas eu não aham. gosto de usar esse tipo de estratégia, Marcação ao porque a gente. mercado. Isso, marcação ao mercado. Porque a gente É nunca porque você tem sabe que como é estar que. acompanhando constantemente, né? Você Isso. fica meio escravo. Fica meio escravo e a gente não tem certeza nenhuma do que vai acontecer. Agora a gente imagina, a taxa Selic agora vai entrar numa onda de queda, tá 12 e pouco. Aí quem está apostando, não, ela vai voltar para 3, eu vou comprar agora ele a 12%, que eu vou ganhar 30, 40% em cima do título. Quem garante? Quem Quem garante? garante? Quem É. garante? A gente E não se eu garante. esperar para resgatar lá no vencimento mesmo, e lá no vencimento ela tiver bem mais em conta, ao invés de eu resgatar, eu optar por vender Aí, se você deixa até o vencimento, você vai receber exatamente o que foi aquele valor. combinado, exatamente, no momento da compra. Exatamente Ah, o que o tá. governo, você assinou, o contrato que você assinou com o governo. Aí, vamos Uhum, supor, usando o exemplo que eu já dei. Você comprou por 500, o governo uhum, falou que ia te pagar 1.000 daqui a 10 anos. Ele vai te pagar os 1.000, independente do pronto. que aconteça no meio do caminho. O que eu posso Entendeu? fazer é antes
avaliar e ver se vale a pena Isso. guardar ou vender. Tá. Vou vender. Eu sempre, inclusive lá no curso do Tesouro Direto, eu falo, compre pensando em deixar até o vencimento, que você nunca vai perder. Se você comprar pensando em deixar até isso, fora o Tesouro Selic. O Tesouro Selic você pode comprar e vender a qualquer momento. Os outros, você tem que pensar um pouquinho, né? Sim. Aqueles que são IPCA, eles vão render mais ou menos conforme a inflação do período, né? Mas é sempre a taxa que você contratou no momento da compra, é o acordo que você fez no momento da compra, né? IPCA mais alguma coisa, ou pré-fixado. Se você deixa até o vencimento, você não tem perda, você vai receber exatamente o que foi acordado, tá? No meio do caminho, se você precisar vender, que tem que avaliar para você Se não está valendo perder. a pena. O valor Você atual pode em relação ao valor da compra. Isso. Você pode Do perder. investimento. Tá. É interessante, porque assim, eu já tive contato mais com essas informações, até no ambiente de trabalho e tal, mas é sempre para mim meio complicado, sabe? E aí a forma como você coloca é bem mais simples, e aí eu consigo entender melhor e perder um pouco desse medo, né, de pensar em investimento, ou mesmo de entender como que funciona esse mercado financeiro. Obrigada. Tá bom, por nada, meu anjo. Mais alguém? A Adri chegou aí agora. Mais alguma dúvida, meninas? Quem chegou depois, aí eu vou mandar a gravação, tá, meninas? Quem perdeu o começo, vou mandar a gravação. O nosso próximo encontro eu ainda não sei, não tem data. Eu não sei se agora em dezembro a Ju vai abrir esses eventos online. Se ela abrir, eu marco um, tá? Se não, acho que só em janeiro que a gente se vê. Mas se ela abrir agora em dezembro, eu marco aí um dia no início para a gente continuar a conversa, porque final de ano desacelera, todo mundo viaja, enfim. Gisa, vai falar? Pode falar. Aí, no caso, o próximo encontro, que seja em janeiro, enfim, aí nós vamos falar sobre o livro da psicologia financeira? Vamos falar sobre os dois. Eu vou dedicar um bom tempo, porque esse livro da psicologia financeira ele é muito bom. Eu acho que ele tem muita coisa boa para a gente comentar. E esse que eu falei hoje também. Então, no próximo, eu vou dedicar um bom tempo para a gente... Repete o que você falou hoje, por favor, para eu anotar aqui, Adri. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar ele aqui na tela de novo. É esse. Ganhar mais, gastar menos e investir. O livro do dinheiro para mulheres. Denise Damiani. Tá, eu vou dar um print aqui na tela. Melhor. Beleza, obrigada. Aí eu vou comentar os dois, porque os dois, ambos são muito bons. Aí eu vou dedicar um bom tempo para a gente trocar uma ideia. Quem lê, né, também opinar. Os dois são muito bons. Tá, meninas? Então é isso hoje. Se mais ninguém quiser falar, a gente encerra e até o nosso próximo, que pode ser mês que vem ou janeiro. Vou ver com a Ju ainda. Ok. Tchau, Adri. Obrigada. Tchau, até logo. Tá? O microfone fechado. Tchau, obrigada, Adri. Tchau, Boa obrigada. noite, meninas. Tchau, Adri. Beijo. Tchauzinho, pessoal.